Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia, o seu programa sobre a Palavra de Deus aqui no YouTube. Eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e hoje a gente vai falar a respeito de namoro. Vocês geralmente têm muitas perguntas sobre namoro, querem saber muitas coisas a respeito desse assunto, então a gente quer fazer aqui uma teologia do namoro a partir da escritura e responder todas as suas perguntas. Pode beijar no namoro? Quanto tempo de namoro eu tenho que casar? Mas namoro não é pecado? E se eu passar a minha mão, será que pode? Vamos lá tentar responder tudo aquilo que vocês querem saber a respeito desse assunto agora aqui no 2 Dedos de Teologia. E você sabe o que fazer sempre que a gente tem vídeo novo. Se inscreve no canal, assina as notificações para você ficar sabendo de tudo e não perder nenhum vídeo. Segue a gente nas nossas outras redes sociais, porque se o YouTube endoidar, como ele sempre endoida, você consegue receber conteúdo através do nosso Twitter, do nosso Instagram, do nosso Facebook. A gente usa o Facebook basicamente para divulgar os vídeos. No Instagram eu sempre divulgo os vídeos e compartilho algo da minha vida pessoal. No Twitter eu sempre divulgo os vídeos e fico reclamando de política. Então, acho que é basicamente o que eu faço no Twitter. Mas aí você escolhe a rede social para me seguir em que você melhor se identifica, tá bom? Todos os vídeos do canal existem por causa dos patrões que financiam o nosso canal no YouTube e fazem parte de um grupo de pessoas que está ali em torno da palavra de Deus, financiando boa teologia aqui na internet. No link aqui na descrição, você entra no nosso site e você pode financiar o 2 Dedos de Teologia a partir de R$5 por mês. É pouquíssimo dinheiro para você fazer parte dessa comunidade lá no nosso grupo no Telegram, em que a gente se ajuda, conversa sobre a palavra de Deus. Não deixe de financiar o 2 Dedos de Teologia e não deixe de dar uma moral para aqueles que de alguma forma apoiam o 2 Dedos de Teologia, como por exemplo o pessoal do aplicativo The Pilgrim, que possui e-books, audiobooks, aulas, artigos, tudo bonitinho ali no aplicativo deles. Os meus livros estão disponíveis no The Pilgrim, tanto para e-book como para audiobook. Você pode ouvir um narrador com uma voz muito melhor do que a minha, narrando os meus livros. Parece uma coisa maravilhosa, é tipo um Netflix de crente, certo? De conhecimento teológico. Você acessa ali, paga uma bagatela por mês e você recebe acesso a tudo aquilo que está disponível no aplicativo. Lembrando que com o cupom de desconto aqui do canal, o cupom DDT, você tem 50% de desconto nas primeiras 3 mensalidades. Então não perde essa, The Pilgrim, tempo limitado essa promoção, cupom DDT e você consegue 50%. Vai no link na descrição, show! E vamos lá. Antes da gente falar apropriadamente sobre o assunto do namoro, deixa eu trazer uma ilustração bíblica para dar um sentido aqui uno para a gente pensar a respeito do assunto. Você já ouviu falar sobre a Corban? A lei da Corban é descrita em Mateus 15. É sobre um engembramento, como a gente diz aqui no Ceará, um negócio que os fariseus inventaram para se dar bem. Como é que é isso? Os judeus tinham a obrigação de sustentar seus pais na velhice. Uma vez que seus pais ficassem velhos, os judeus precisavam sustentar seus pais. Só que eles inventaram o Corban. O que era o Corban? Eles dedicavam aquilo que era deles a Deus. E porque estava dedicado a Deus, não mais os pertencia. Logo, eles não deviam a seus pais na velhice nada de seus bens. Jesus os condena por inventarem tradições que iam contra a palavra de Deus. O que eu tenho percebido em muitos relacionamentos hoje em dia é que o namoro é uma corban para o relacionamento. Você tem um mandamento explícito na palavra de Deus, mas você pega uma situação na sua vida, você chama aquela situação de corban ou qualquer nome que seja mais confortável e você diz que os mandamentos de Deus não se aplicam àquele caso específico. O que é que eu acho? As pessoas leem na escritura Deus ordenando que sejamos santos, que fujamos da lascívia, que evitemos a promiscuidade, a menos que seja namoro. Ou seja, assim como o Corban é um artifício cultural inexistente na Bíblia, que te coloca em um estado de exceção para alguns mandamentos divinos, o namoro te dá liberdade de desobedecer a Deus com a consciência tranquila. Você pode desobedecer a Cristo, desde que namoro esteja escrito no crachá. Nós precisamos que o nosso namoro não seja algo que vá de encontro aos mandamentos da palavra de Deus sobre o relacionamento entre duas pessoas que não são casadas. Porque existem na escritura 2 estados de relacionamento entre os homens. Ou eles são casados ou eles não são casados. Na escritura não existem estados intermediários. Até o noivado, na cultura judaica, era já um casamento. Mas era uma situação de casamento onde ainda não havia coabitação física. Por algum motivo, o casal ainda não estava morando junto. E uma vez noivos, eles já estavam, de alguma forma, prometidos em casamento, já estavam definidos, não é, como marido e mulher um do outro, de tal forma que se um abandonasse o outro, já era considerado divórcio. Como, por exemplo, José,
que, se sentindo traído por Maria, sem saber que o filho que ela possuía no ventre veio do Espírito Santo, ele achando que foi traído ou algo parecido, ele intentava divorciar-se de Maria. O período de noivado para um judeu era um período já de enlace de aliança matrimonial. Não existia em nenhum momento do Antigo ou do Novo Testamento, seja como um ambiente cultural ou seja como uma ordem do Senhor, um momento da vida de alguém em que ele está num relacionamento com outra pessoa, em que ele possui benefícios do casamento sem estar de fato casado. Se eu não sou casado com uma mulher, eu sou só namorado dela, eu não posso fazer com ela coisas que eu só faria dentro do casamento. Coisas que a palavra de Deus diz que são próprias do casamento. Mas como é que eu tenho que tratar então uma pessoa que não é meu marido ou a minha esposa? Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo 5:2, que ele deveria tratar as moças como a irmãs, com toda a pureza. Você tinha Paulo, como um apóstolo, instruindo um pastor jovem a tratar as moças da igreja como irmãs dele. E o modo como ele deveria tratá-las era com pureza. Me responda, que ambiente de vida eu posso dar um nome especial para impedir que este mandamento seja cumprido de fato? Eu devo tratar as jovens como se fossem minhas irmãs, agindo com pureza. Se eu chamar de namoro, eu posso parar de tratá-la como minha irmã? Se eu der qualquer outro nome, se eu chamo de rebimboca da parafuseta, eu posso fazer qualquer outra coisa que eu queira com ela que não seja apropriado para fazer com minha irmã pessoal de sangue? Me diz uma coisa, Timóteo poderia sair beijando as irmãs da igreja? Claro que não, porque não seria tratá-las como irmãs. Mas se ele chamasse de namoro, então ele poderia fazê-lo? Se ele conversasse sobre suas fantasias sexuais com irmãs da igreja, isso seria tratá-las como irmãs ou com pureza? Mas se ele chamasse isso de namoro, estaria liberado? O que acontece é que ao chamar um relacionamento de namoro, você não tem liberdade para tratar aquela pessoa com quem você está se relacionando ou namorando como alguém que não é sua irmã, com pureza. Você trata qualquer outra pessoa que não seja seu marido ou sua esposa como um irmão de sangue, como um membro da sua família. E com um membro da sua família você não sai desferindo beijos ou carícias sexuais. Você trata com um respeito, com um tipo de distanciamento físico que é coerente para os seus familiares, com pessoas que não são seu marido ou sua esposa. Se jovens solteiros são vistos se beijando no shopping, ou mesmo se abraçando demoradamente no estacionamento da igreja, não seria um escândalo se eles assumissem que são namorados. Mas se qualquer pessoa que não seja marido e mulher faz isso, a gente fica escandalizado. Se eu, um homem casado, sou visto com outra mulher casada, ou mesmo uma mulher solteira, beijando ou fazendo qualquer coisa parecida com ela, ou com carícias indevidas, qualquer pessoa que visse isso ficaria chocado, porque aquela mulher não é minha esposa. Porque ser namorado não dá liberdade para fazer coisas que só são permitidas no casamento. O modo como se trata alguém que não é seu marido ou sua esposa é como um irmão, ou como uma irmã, com toda pureza. O namoro é uma tentativa de trazer para a vida de solteiro os benefícios da vida de casado sem as dificuldades da vida de casado. É te dar tudo aquilo de bom que o casamento deve proporcionar, sem te cobrar o compromisso e a responsabilidade que o casamento requer de você. O que acontece é que por uma má leitura da Bíblia e por uma aproximação cultural extrema, ao invés de vivermos como cristãos, acabamos vivendo como o mundo. E acabamos trazendo para os nossos namoros padrões de comportamento que só são coerentes para aqueles que são realmente casados. Mas namoro não é casamento. Namoro não é um petisco do casamento. Namoro não é um prenúncio do casamento. O namoro não é uma escatologia adiantada que te permite algo da vida de casado. Você pode concordar que a gente não deve namorar como o mundo namora, mas será que você sabe o que é que a escritura coloca como padrões específicos da vida de casado? Ou você aprendeu pela cultura que certos comportamentos comuns do namoro são justificados, até mesmo dentro do ambiente religioso? Infelizmente, existem muitas coisas que namorados fazem que são próprios do casamento. Deixa eu dar alguns exemplos. Pensa em independência financeira. É responsabilidade do homem, segundo a teologia cristã, sustentar a sua casa. As mulheres, claro que podem trabalhar, mas os homens devem trabalhar e têm o dever de suprir as suas famílias. Muitos namorados acabam dependendo financeiramente um do outro, ao ponto de relacionamentos ruins serem mantidos por causa de dependência financeira. Pensa num relacionamento de autoridade e de submissão. Um marido que é casado com uma esposa é o líder de sua casa. A mulher que é casada com um homem, ela é auxiliadora de seu lar. Agora, namorados não têm esse tipo de relacionamento. Uma pessoa que não é casada deve submissão aos seus pais e não a um marido. Um homem não lidera a sua namorada
no Senhor. Agora, existem outras coisas que são relacionadas à área sexual que muitas vezes são trazidas para dentro do namoro, mas que são típicas da relação de casados. Intimidades sexuais são coisas que Deus compôs para o casamento. Você só deve fazer com seu namorado ou namorada aquilo que você faria com qualquer irmão da igreja. Isso inclui se colocar em situações potencialmente problemáticas. Vocês ficarem sozinhos no carro, se darem a conversas muito íntimas ou até mesmo picantes, se darem a liberdade de terem jantares românticos, só vocês dois, em ambientes um tanto isolados, são coisas próprias da vida de casado que muitas vezes se traz para a vida do namoro. E as pessoas me perguntam: Iago, por que eu não consigo ser santo no meu namoro? Simples, você não tá vivendo um namoro, você tá vivendo um tipo de casamento antes de casar. Você diz que não quer pecar no seu namoro, mas você fica sozinho com seu namorado, você tá sozinho no carro com o namorado, sai pra cima e pra baixo com o namorado, você tem conversas indevidas com o namorado, aí você acha que não vai cometer pecados no seu namoro. É claro que você vai, porque você quer se apropriar de tudo aquilo que está em volta da vida sexual de um casal casado, sem ter o núcleo do casamento e conseguir não pecar sexualmente no seu namoro. Isso é impossível. O ordinário, o comum, o natural é sempre que o pecado tome conta de relacionamentos que tentam se apropriar daquilo que é comum ao casamento. Ah, Iago, lá vem você com o seu legalismo. Calma lá, meu filho. Vamos olhar aqui para a palavra de Deus para a gente ver o que a Escritura diz sobre pecado, sobre prostituição, sobre sexo antes do casamento, sobre toque, sobre beijo, sobre tudo. Vamos lá. Vamos tratar aqui do caminho da prostituição. O pecado sexual, ele sempre começa no coração. Mateus 5, 27 a 28 fala que desejar uma mulher sexualmente no coração já é adulterar espiritualmente contra ela. A Escritura deixa claro que o pecado sexual não se dá só fora do corpo, não se dá só no corpo, mas se dá também dentro do corpo. Se dá numa área que é interna, que é sentimental. O próprio desejo sexual ilícito, o próprio ato de você olhar para uma mulher bonita e continuar alimentando o desejo por ela, é algo completamente pecaminoso, é algo que é chamado de adultério na Escritura. Cristo está condenando o simples olhar com desejo. Alguém ser seu namorado ou sua namorada, então, não lhe dá o direito de olhar para essa pessoa e desejá-lo ou desejá-la. Eu posso olhar para minha mulher e eu posso desejá-la. Minha mulher pode olhar para mim e, se Deus cegar o entendimento da minha esposa, porque eu lá não sou lá muito bonito, ela pode me desejar também. E isso não é pecaminoso porque dentro do casamento é o ambiente apropriado para o desejo. Agora, fora do casamento, você não pode desejar uma mulher ou você não pode desejar um homem, não importa como você o chame. O namoro não é um espaço que permite esse tipo de pecado no coração. Mas não só isso, o caminho da prostituição vai mais além. E a prostituição aparece também nos olhos, ela sai do coração e vai para as janelas da alma. Quando Deus fala sobre a pessoa de Jó, diz que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Era um homem que se desviava do mal. O próprio Deus diz que não havia ninguém na terra semelhante a ele. E esse Jó então diz em Jó 31:1: fiz um acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. Essa prostituição no coração, ela é alimentada e se materializa justamente com olhar cobiçosamente. O namoro também não permite que isso aconteça. O ambiente de namoro não é um ambiente em que você pode se dar o direito de ver o seu namorado ou a sua namorada, de olhar para o corpo da pessoa de uma forma imprópria, de deliciar e banquetear os olhos com um corpo que não é seu. Paulo diz em 1 Coríntios 7 que o corpo do marido agora é da esposa e o corpo da esposa agora é do marido. O ato sexual existe porque eles agora se pertencem. Mas no namoro, quando você cobiça o corpo de alguém, você está cobiçando um corpo que não é seu, que não lhe pertence. Se aquela pessoa não casa com você, você está cobiçando o corpo de outra pessoa. Não só da pessoa em si, como personalidade diferente da sua, mas da pessoa que há de ter aquele corpo de forma apropriada no futuro. Mas a prostituição dos olhos também passa para a língua. Eita, que o Iago vai falar de beijo. Ainda não, mas sim da fala. A fala libidinosa, a fala sexual é uma coisa que é condenada na Escritura fora de um ambiente que é sexualmente lícito. Efésios 5, 3 a 4 diz que não deve existir entre nós nem mesmo menção de imoralidade sexual, nem de qualquer impureza ou cobiça. As conversas não podem ter obscenidades nem gracejos indecentes. Ao invés disso, devem ter ações de graça, diz Paulo. Conversar sobre assuntos sexuais, falar de suas tensões sexuais, falar de suas fantasias futuras e daquilo que você quer fazer com a pessoa e tal, isso é uma conversa que faz sentido dentro do casamento, mas que é pecaminosa com alguém que não é seu marido
ou a sua esposa. O namoro não permite esse tipo de conversa também. Da língua, então, a prostituição passa para a boca inteira. Beijar é uma coisa que na escritura nunca aparece como algo apropriado para casais não casados. Claro que em algumas culturas o selinho acontecia de forma não sexualizada. Há até quem argumente que o ósculo santo do Novo Testamento eram selinhos que eram desferidos entre pessoas que se gostavam de forma muito íntima na cultura greco-romana daquela época. Mas o beijo, como um ato de desejo sexual pelo outro, é algo que nunca aparece na escritura como algo apropriado para fora do casamento. Pelo contrário, desferir beijos era uma coisa que era tratada como próprio das prostitutas no livro de Provérbios. Deixa eu ler para você aqui alguns trechos de Provérbios capítulo 7, para você entender o tom que o autor dá ao beijo e o contexto de prostituição. A mulher veio então ao seu encontro, vestido como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e o atraiu com o doçor dos lábios. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Uma das características da mulher adúltera é que ela encontra e beija. O beijo não foi feito para ser a consumação de um desejo ardente do coração para com alguém que te agradou fisicamente. Muitas vezes, quando a gente gosta de alguém, a gente já quer selar essa paixão com os lábios. E a gente pede alguém em namoro e a primeira coisa que faz é beijar. O livro de Provérbios está criticando abertamente aquele que beija qualquer um. Aquele que acha que o beijo é uma coisa boba, que pode ser dado para qualquer pessoa. A gente pode encontrar a mesma coisa em Provérbios capítulo 5. Deixa eu ler para você sentir o peso do negócio. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel. Afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte. Os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Esse caminho do lábio que destila mel, do beijo que é gostoso e agradável, é a porta de entrada para o mal, é a porta de entrada para a morte. Mas o sexo sempre chega no namoro através do beijo. Tudo sempre começa através de alimentar a paixão romântica e o desejo físico através das pequenas carícias que se iniciam e crescem. Não é um desejo no coração que acaba por um olhar, não é, libidinoso, que vira uma conversa libidinosa, um beijo que acende justamente os desejos que não deveriam estar acesos fora do casamento. É por isso que em Cantares a Sulamita canta várias vezes às suas amigas para que nós não acendamos o amor enquanto ele não está pronto. O que ela está dizendo é que a gente não deve ainda acender a paixão sexual quando ainda não é a hora certa para isso. Porque você adoece de amor. Você adoece, é uma coisa física dentro de você que lhe impulsiona pro sexo. Se você acende esse amor justamente através dos beijos, de conversas imorais, de ficar sozinho, de romance, de carícias, o que você tem é justamente o amor aceso quando ele ainda não está pronto. O beijo é, por si só, um caminho alheio àquilo que deveria fazer parte da vida de um casal não casado. Você não sai desferindo beijos a quem não é seu marido ou a sua esposa. No livro do Cântico dos Cânticos de Salomão tem também um texto interessante sobre isso. O livro de Cantares, né, o Cântico dos Cânticos, é um livro sobre uma paixão sexual entre Salomão e a Sulamita, que estão já prometidos em casamento, ou seja, já casados, mas que ainda não consumaram esse matrimônio. São noivos dentro da cultura judaica. Muita gente interpreta que é um relacionamento entre Cristo e a igreja, mas seria uma loucura. Tem posições sexuais descritas ali, tem muito desejo, muita linguagem libidinosa, de beijos e tudo mais. Claro que existe uma ilustração sobre Cristo e a igreja a partir da instituição do casamento. Então você pode fazer algumas analogias se você quiser, mas Cantares é sobre relacionamento sexual, é sobre paixão romântica e desejo físico. Ah, quem dera você fosse meu irmão, amamentado nos seios de minha mãe. Então, se eu o encontrasse fora de casa, eu o beijaria e ninguém me desprezaria. É um texto muito esquisito. Mas o que ela está dizendo? Ela está dizendo que o costume comum de você poder abraçar um irmão, um parente, e até mesmo dar um beijo no parente, considerando um costume antigo de que selinhos faziam parte do relacionamento comum entre as pessoas, ela desejava que tivesse sido pelo menos irmã dele. O desejo sexual da Sulamita pelo Salomão era tão intenso que para ela seria suficiente ter sido pelo menos irmã dele para poder abraçá-lo, para poder beijá-lo sem que ninguém a julgasse por isso, porque ainda não era a hora. A linguagem é poética, é até um pouco bizarra, considerando as diferenças culturais entre um romance e uma poesia do judaísmo há, sei lá, 4.000 anos atrás e aquilo que a gente tem hoje em dia como paixão romântica. Mas o que ela está dizendo é que esse relacionamento de beijo e de abraço era característico de um relacionamento entre irmãos.
Você poder abraçar a sua irmã, você poder dar um beijo na sua irmã. Claro que no contexto familiar, o beijo ali não teria uma ideia sexual. Mas ela tá querendo dizer que eu me contentaria em poder dar um selinho e um abraço em você nesse momento, de tanto que eu tenho vontade de estar contigo. Não se espante não, viu? O livro de Cantares é cheio de comparações muito esquisitas. A mulher é uma pomba, a mulher é uma égua, um monte de coisa assim, é um negócio meio doido. Mas deixando as diferenças culturais de lado, do que seria bonito e romântico de se dizer, o que a Sulamita tá dizendo é que a ideia de abraçar e beijar é próprio de um contexto familiar, no caso, ou de irmãos ou de marido e mulher. Essa ideia de você poder beijar alguém ou abraçar alguém fora do contexto de família, ou seja, no caso ali dos irmãos ou da esposa, já no sentido sexual, que não seria o sentido sexual dentro de uma irmandade de filiação e coisas assim, significa que o beijo não é próprio para contextos alheios ao contexto familiar. Não é o tipo de coisa que você dá para qualquer pessoa por aí. Se alguém não é da sua família, não é seu marido, a sua esposa, ou no caso de uma cultura um tanto distante, um irmão em que um beijo de cunho não sexual às vezes apareceria, como um selinho rápido, como um beijo no rosto e coisa do tipo, isso representa justamente uma ideia de que o beijo não é o tipo de coisa que você dá pra qualquer pessoa. Você não sai beijando pessoas na rua. E chamar isto de namoro, chamar o seu relacionamento com alguém específico de namoro, talvez não dê abertura o bastante para que você possa beijar e chupar a língua e trocar cuspe, certo? Do jeito que você queira. O texto de Provérbios é um pouco melhor, o texto de Cantares é mais uma questão cultural um tanto elucidativa. É muito difícil dizer claramente que beijar é pecado a partir desses dois textos, mas considerando todo o modo como a escritura trata a relação entre homem e mulher sem ser um casamento, se você tem que tratar as pessoas que não são sua esposa ou seu marido como se fosse um irmão, uma pessoa que você vai tratar de forma normal e comum, chamar de namoro, então não deveria fazer com que esse tipo de relacionamento fosse diferente ou especial. Vocês se namoram, tudo bem, estão ali se guardando para o casamento, se conhecendo melhor, mas o beijo não deveria fazer parte disso. Considerando que você tem que tratar aquela pessoa como uma irmã, com pureza. E beijar alguém não é uma coisa pura se não for sua esposa ou seu marido. Os textos de Provérbios e de Cantares ajudam a elucidar e dar um pouco mais de peso a essa questão. E a prostituição que estava dos lábios passa para as mãos, não é? O toque sexual em outra pessoa também representa algo que vai contra aquilo que a escritura diz que é apropriado para o relacionamento entre duas pessoas não casadas. Em Ezequiel 23, Deus está narrando para o profeta Ezequiel a história de duas irmãs que eram irmãs por parte de mãe e que se entregaram à prostituição em terras egípcias, mesmo quando ainda bem jovem. O ponto principal que Deus ressalta sobre a prostituição dessas duas moças, que representavam justamente o povo de Deus que estava indo contra o caminho do Senhor, era que seus peitos foram acariciados e seus seios virgens foram afagados. Na ilustração que Deus monta para o profeta, tocar nos seios de uma mulher que não é sua esposa é prostituição. É um ato de prostituição justamente porque é um ato sexual ilícito fora do conceito de casamento. Tocar, afagar, acariciar, palpar zonas erógenas do corpo do outro faz parte daquilo que a escritura chama de prostituição, quando isso acontece fora do casamento. Dizer que você namora alguém não te dá o direito de tocar em zonas sexuais do corpo de alguém. Isso é pecado e prostituição, segundo a escritura. E daí, a coisa chega logo na prostituição holística, que toma conta da pessoa de forma completa, justamente no ato sexual em si. Pense, por exemplo, em Hebreus 13, verso 4, onde diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porque aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Aqui a gente tem duas coisas colocadas aqui de forma paralela. O matrimônio e o leito sem mácula são colocados em contraposição com prostituição e adultério. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que uma relação sexual que acontece de forma adúltera ou de forma prostituída é uma coisa que acontece que é fora do matrimônio ou fora do leito sem mácula. Um leito que não é maculado, ou seja, uma cama que não está suja, ferida, é justamente a cama que recebe um ato sexual dentro do matrimônio. O leito sem mácula é o leito do casamento. Fora do leito do casamento, você tem adultério e prostituição. Adultério é o ato sexual que acontece fora do casamento. Prostituição é uma palavra mais genérica para falar do ato sexual que acontece antes do casamento também, ou até fora do casamento de forma geral. O que o autor de Hebreus está dizendo pra gente é que o ato sexual que acontece fora do matrimônio é um leito maculado, é um leito ferido, sujo. O ato sexual que acontece fora do casamento é pecado contra o Deus vivo, porque o sexo foi feito para ser praticado dentro do matrimônio. É por isso que em Gênesis 2, Deus diz que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e então se tornarão uma só carne. Você se torna uma só carne com a sua esposa de forma lícita quando isso acontece dentro do matrimônio. O sexo que acontece fora do casamento acontece de forma pecaminosa, porque a união de uma só carne
deve se dar justamente quando o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. O sexo é limpo dentro do casamento justamente porque o corpo do homem agora pertence à mulher e o corpo da mulher agora pertence ao homem. Por isso agora eles devem prazer e entrega um ao outro. Quando você faz sexo com alguém que não é o seu marido, você está fazendo uso de um corpo que não é seu. Você está se entregando a alguém que não se entregou igualmente a você. Você está entregando o seu corpo para alguém que não entregou a vida para você. Porque o sexo deve acontecer justamente dentro desse contexto de casamento. Eu sempre digo para as moças, não entregue o corpo para quem não te entregou a vida. Só entregue o seu corpo para alguém que decidiu fazer uma aliança de vida com você. O seu corpo vale muito mais do que isso, ele não foi feito para ser entregue para qualquer um que queira fazer usufruto dele. Agora, nos versos 8 a 9 de 1 Coríntios 7, ele diz uma coisa interessante. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, no caso ali de Paulo, como celibatário, solteiro. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. No raciocínio de Paulo, se alguém está com desejo sexual, ele tem que casar, porque o desejo sexual só vai ser suprido dentro do casamento. Ele não diz que o desejo sexual deve ser suprido com masturbação, com sexo antes do casamento, com carícias entre casais não casados. Ele diz que o desejo sexual tem que ser suprido no matrimônio, porque a satisfação do desejo sexual fora do matrimônio é pecado. A pergunta é, qual dessas coisas o termo mágico namoro te permite praticar? E eu lhe digo, nenhuma. Desejar, olhar com cobiça, ter gracejos imorais, beijar delongadamente, acariciar partes erógenas, sexo de forma mais completa, nada disso o nome namoro dá a permissão que alguém pratique. Essas coisas são todas próprias do casamento. Justamente porque o casamento é uma coisa linda, maravilhosa, dada por Deus. Eu sei que acabam surgindo algumas perguntas, questões pastorais. Converse com alguma liderança religiosa da comunidade cristã que você faz parte, ou procure um cristão que você conheça, alguém que é da família da fé, para lhe instruir nesse tipo de assunto. O que é que você pensa disso tudo? Você está convencido sobre isso? Eu vou lhe dizer, não é difícil de entender, mas eu sei que é difícil de engolir, principalmente quando você já vive esse tipo de coisa na sua vida. Mas não caia no conto da Corban. Não caia nessa ideia de que chamar algo de namoro lhe permite praticar esse tipo de coisa. Então comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo com seus amigos. Você sabe o que fazer, a gente tem vídeo segunda, quarta, sexta-feira, 10 horas da manhã, sempre aqui do 2 Dedos de Teologia. Valeu, negada, e falou!